Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos tratar de uma parte do nosso livro que está localizado, na verdade, na página 424, que ele diz o seguinte: explore, medindo o pulso. Vamos lá. As batidas do coração têm o ritmo que chamamos de pulso ou pulsação. Para medi-lo, os médicos contam quantas vezes o coração bate em um minuto. Podemos perceber essas batidas quando tocamos nas têmporas, que é a região lateral da cabeça, na altura dos olhos, na artéria carótida, localizada na lateral do pescoço, ou na região próxima ao punho, onde nós chamamos de pulsação, no pulso. Vamos analisar o que pode ocorrer com a pulsação ao longo de um dia. Olha só, pessoal, onde é que nós podemos analisar, perceber os batimentos do coração? Vou citar daqui alguns exemplos. Aqui, ó, na artéria e no punho. Por que é perigosíssimo sofrer algum rompimento de algum vaso sanguíneo nas artérias, no pescoço ou no punho? Por que é perigosíssimo? O rompimento de qualquer vaso sanguíneo, ele vai trazer certas consequências. Mas o rompimento de um vaso sanguíneo classificado como artéria, que a gente viu anteriormente, que os vasos sanguíneos eles são classificados em artérias, veias e capilares sanguíneos. As artérias são os vasos sanguíneos que saem direto do coração. O sangue ele é impulsionado pelo corpo por meio das artérias. O coração impulsiona esse sangue oxigenado, ele sai do coração pelas artérias. Por isso que as artérias são os capilares, são os vasos sanguíneos de maior diâmetro que existem. E as paredes das artérias também são bem mais resistentes do que as paredes das veias. Mas por que as artérias possuem um diâmetro maior e por que as paredes das artérias também têm que ser mais resistentes? Porque elas precisam aguentar a pressão do bombeamento do sangue. O bombeamento, o coração bombeia o sangue e as artérias que aguentam essa pressão, certo? Então, o sangue está sendo impulsionado pelo coração diretamente pelas artérias. Então, o rompimento de uma artéria é perigosíssimo, porque está sofrendo aí a maior pressão executada pelo coração, certo? Ah, professor, então quer dizer que se eu tiver um rompimento de uma veia, eu não vou sofrer determinadas consequências? Claro que pode sofrer determinadas consequências. Mas o rompimento de uma artéria é mais perigoso, é mais grave do que o rompimento de um outro vaso sanguíneo, certo? O importante é sabermos que o rompimento de qualquer vaso sanguíneo ele pode nos trazer determinados prejuízos se não cuidarmos a tempo. Mas temos que ter cuidado redobrados com regiões onde nós sabemos que passam artérias, certo? Pescoço, punho, entre outros, ok? Sim, vamos lá. Pessoal, o conteúdo aqui de vocês está na página 424, certo? Acompanhe o conteúdo na página 424. Ele diz assim, ó: vamos analisar o que pode ocorrer com a pulsação ao longo de um dia. O que é mesmo a pulsação? É o ritmo de batimento cardíaco. Quantas vezes o coração bate por minuto, certo? Então vamos lá. Atividades, né? Interpretar, relacionar e refletir. É justamente isso aqui que a gente vai fazer. A gente vai analisar para ver o comportamento dos batimentos cardíacos ao longo de um dia. Nós comentamos anteriormente, se não me engano na aula passada, que o ritmo dos batimentos cardíacos era em torno de 72 batimentos por minuto. Mas aí eu disse que algumas atividades elas aumentam esses batimentos cardíacos. Vamos analisar aqui. Nós temos aí um gráfico, ele diz assim, ó: o gráfico a seguir representa as medidas da pulsação de um trabalhador em diferentes horas do dia. Analise-o e responda às questões. Isso aqui está na página 424, certo, pessoal? Acompanhe. Então nós temos aqui, ó, o gráfico que diz assim, ó: medidas da pulsação de um trabalhador de uma empresa de mudanças. E nós temos aqui observe o gráfico
que na horizontal, no eixo X, estão representadas aí as horas do dia, e no eixo Y, na vertical, estão representados aí os batimentos do coração por minuto. Mas nós vamos analisar aí as informações no gráfico. Observe que está marcado assim, ó. Ao levantar de manhã cedo, observe que inicialmente os batimentos do trabalhador estavam marcados em 70 batimentos por minuto. 70 batimentos por minuto. Ao levantar, o simples fato de ele se levantar de manhã cedo já fez com que os batimentos cardíacos dele aumentassem, acelerassem e fossem para 80 batimentos por minuto. E, evidentemente, depois que ele foi pegar o ônibus, corrida para o ônibus, os batimentos dele chegaram a 100 batimentos por minuto. E chegaram ao trabalho. Quando ele chegou ao trabalho, os batimentos cardíacos dele voltaram para 80 batimentos por minuto. Então observe, pessoal, que os batimentos aqui cardíacos do trabalhador estão sofrendo oscilação, aumentando e diminuindo de acordo com a atividade que o trabalhador está executando. Prosseguindo a leitura do gráfico. Carregando e descarregando caminhão. Observe que está marcado, está assinalado aí quando o trabalhador está trabalhando, carregando o caminhão, colocando peso, botando força para colocar objetos em cima do caminhão, ou tirando objetos de cima do caminhão. Os batimentos cardíacos dele estão aí assinalados a 110 batimentos por minuto. 110 batimentos por minuto. Observe quando ele fez aí uma pausa para o café. Os batimentos cardíacos dele voltaram para 80 batimentos por minuto. Observe, pessoal, a oscilação. De manhã cedo ele estava com 70 batimentos por minuto. Observe que quando ele começou a trabalhar, colocando objetos em cima do caminhão, os batimentos foram para 110 batimentos por minuto. Ou seja, uma diferença aí de 40 batimentos por minuto, certo? Em relação aos batimentos de quando ele antes de se levantar de manhã cedo. E aí nós temos também aqui, ó, a parada para o almoço. Quando o período que ele ficou aí parado para o almoço, os batimentos cardíacos dele também ficou aí na faixa de 80 batimentos por minuto. Parada para o almoço, parada para o café, saída do trabalho, os batimentos também estavam em 80 batimentos por minuto. Jantar, quando ele estava jantando e vendo TV, os batimentos. Ao jantar e ver TV, os batimentos cardíacos dele também estavam em 80 batimentos por minuto. Observe que o pico aí do aumento dos batimentos cardíacos desse trabalhador aí se deu em uma discussão com o chefe. Olha só, quando ele estava trabalhando, os batimentos cardíacos dele chegaram a 110 batimentos cardíacos. 110. Mas quando ele discutiu com o chefe, os batimentos foram para 120 batimentos por minuto. Então, o que vai fazer os batimentos cardíacos aumentarem ou diminuírem não é necessariamente... Vai depender do tipo, do que a pessoa está, evidentemente, fazendo. Uma discussão, por exemplo, ela agita, ela mexe com todo o funcionamento do nosso organismo. E observe que o momento aqui em que os batimentos cardíacos desse trabalhador chegou ao pico, o maior batimento cardíaco no dia foi no momento da discussão com o chefe. Agora observe lá, quando ele foi dormindo. Observe que enquanto ele estava dormindo, os batimentos cardíacos dele voltou para 70 batimentos por minuto. Ou seja, pessoal, o fato de nós termos uma média aí de em torno de 70 a 80 batimentos por minuto, a média normal, digamos assim, do nosso coração. O fato de meu coração estar batendo a 90 a 100 batimentos por minuto não significa dizer que eu esteja necessariamente com problemas no coração. Isso depende muito da atividade, do que eu estou passando naquele momento, certo? Por isso que quando a gente vai
no postinho de saúde para aferir a pressão arterial, o que os atendentes fazem? Eles chegam e eles dizem assim, sente aí 10 minutinhos para se acalmar. Porque se eles forem aferir a minha pressão na hora que eu chego agitado. Os meus batimentos, eles não estão normais, eles estão acelerados. Então, a partir do momento que eu sento, eu passo o tempo, que eu relaxo, evidentemente os batimentos diminuem, vai para aquela faixa normal e, evidentemente, vai conseguir ter uma referência bem melhor a respeito da minha pressão. Vamos só voltar lá para o início do gráfico, para retratar essa situação que eu estou acabando de falar. Lá no início do gráfico, vocês observam que nós temos aí, ó, ao se levantar, os batimentos cardíacos do trabalhador foram para 80 batimentos por minuto. Aí ele correu para ir para o ônibus, para pegar o ônibus. Ele correu, se agitou. Os batimentos foram a 100 batimentos por minuto. Aí quando ele chegou no ponto de ônibus, é claro que ele parou, né? Quando ele parou, os batimentos diminuíram. Então, basicamente, isso aqui que acontece quando você vai no postinho aferir a pressão. Você chega lá no postinho, você foi caminhando, você foi correndo, você foi de uma... Se você vai no posto de saúde para aferir a pressão, evidentemente você já está preocupado com alguma coisa. Então, na hora que você chega lá, você já chega agitado, os batimentos estão lá em cima. Aí a atendente manda você parar, você para, senta 10 minutinhos, aí os batimentos vão diminuindo. Aí, uns 10 minutinhos depois, ela ofere a sua pressão e vai mais ou menos relatar como é que realmente está a sua pressão. Então, basicamente o que acontece aqui, ó. Correu para o ônibus, 100 batimentos por minuto. Chegou no ponto de trabalho, no ponto de ônibus, parou, o batimento diminuiu. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, estou aqui para auxiliar a sua dúvida. Dê um gostei, viu? Se inscreva no canal. Tchau.